Pessoal, bom dia. Bom dia a todo mundo. Tudo bem com vocês? Deixa eu abrir o chat aqui. Opa, bom dia, Estão me Thiago. escutando bem, galera? Tudo Pedro, certo. tá escutando? Tá ok? Júlia Penela, quem nunca vi aqui, agora eu tô vendo o rostinho dela. Então, é que sou uma nova. Oi, bom dia. Ana, Gabi, Aline. Tranquilo? Todo mundo escutando? Esperar mais um pouquinho, tem uma galera entrando ainda aqui, tá, pessoal? Enquanto a galera entra, vou só relembrando vocês que a gente viu semana passada, que é da onde a gente vai partir, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem no chat ou liga o microfone de vocês e falem comigo. Combinado? Olha só, semana passada, pessoal, a gente começou a estudar a função afim. Não sei se vocês se lembram, a gente começou com aquela história do táxi, que andava tantos quilômetros, isso formaria uma regrinha, essa regrinha era chamada de função afim, certo? Então, só para lembrar vocês, toda função afim tem esse formato aqui, ó. Consegue ver o quadro aqui, galera? Consegue? Consigo não, tio. Não está dando para ver o quadro, não? Não, só tô vendo um planeta aí. Espera aí que eu vou Bom dia, mexer professor. aqui. Só um minuto. Pô, Só um minutinho que eu vou ver aqui com o Danilo o que ele colocou nessa sala que eu vou mudar. Espera aí. Pessoal, o Danilo já está vindo aqui para resolver esse probleminha aí, de como eu faço para tirar essa tela. Deixa eu ver aqui. Não sei como que tira isso daqui, ó. Pronto, agora foi. Estão vendo o quadro lá atrás agora, galera? Agora sim. Agora eu tô. Beleza, então vamos lá. Então, na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre função afim. E a gente viu o seguinte, ó, só para relembrar vocês. Toda função afim, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, fica melhor. Toda função afim, ela segue um formato. Tem esse formato aqui, ó. Tem uma função melhor também, que esse não tá bom, né? Segue esse formato aqui, ó. F de x igual a x mais b. Certo? É isso que a gente viu? Ou ele pode ser escrito assim também, ó. Y é igual a x mais b. E aqui dentro, a gente já conversou sobre qual é o nome dessas variáveis. Aí eu pedi para vocês até anotar já. Toda variável, o valor de ar aqui, pessoal, ó, que acompanha sempre a variável, a gente chama de variável independente. Quem lembra como que a gente chama o nomezinho dela? É o coeficiente angular. E esse cara aqui, ó, que é o número que está sozinho, Coeficiente a gente chama linear. de coeficiente linear. Certo? Então,
eu já deixei bem claro para vocês na última aula que sempre que tiver, sempre, pessoal, tiver uma função afim, a gente tem que saber identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Foi isso que a gente fez naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês no material. Como identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Lembra que eu tinha as funções e a partir das funções vocês iam verificando qual era o valor de A e qual era o valor de B. Então essa é a primeira coisa. Beleza? Depois que a gente fez isso, depois que a gente identificou, aprendeu a identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, a gente viu que existem 3 nomezinhos de funções especiais, particulares. Primeiro, função linear, depois, função identidade, e por último a gente viu função constante, só relembrando a aula passada. O que é cada uma delas, pessoal? Por exemplo, se eu colocar assim, ó, f de x igual a 3x. Que tipo de função é essa, pessoal? Quem lembra? Pode escrever no chat. Que função é essa? Quando eu tenho f de x igual a 3x, por exemplo. Ela é linear? Ela é identidade? Ou ela é constante? A pessoa escreveu. Esse tipo de função, pessoal, é uma função linear. Como que eu sei que a função é linear? Se vocês observarem, eu tenho o valor de B nessa função, eu não tenho o valor de B. Eu não tenho esse cara aqui, ó. Todas as vezes que o B for igual a 0, galera, se o B é 0, essa função ela pode ser linear ou identidade. Professor, mas qual a diferença entre função linear e função identidade? Como que eu sei a diferença? Linear, esse valor aqui, ó, sempre vai ser diferente de 1. Agora, se a função for assim, galera, ó, y igual a 1x, ou às vezes nem aparece só assim, ó, y igual a x. Todas as vezes que esse valor de área aqui, ó, for igual a 1, aí eu já tenho uma função, eu chamo de função identidade. E como que é uma função constante? A função constante, ela não é um tipo de função afim. Aliás, ela não é uma função do primeiro grau. Por quê? Em uma função constante, isso daqui, ó, não vai existir. Então, por exemplo, a gente coloca assim, ó, f de x igual a 3. Eu não tenho valor de A, eu só tenho o valor de B, ó, só o cara que está sozinho. Quando eu tenho só o valor do cara que está sozinho, eu tenho o que a gente chama de função constante. Beleza? Depois disso, que a gente viu esses tipos, a gente estudou como que faz o valor numérico de uma função. Esse valor numérico é coisa que a gente já tinha estudado até anteriormente na sala. Lembra? Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Ó, se eu tiver uma função assim, ó, f de x igual a 3x menos 1. Se eu peço f de 2, o que a gente tem que calcular? Colocar no lugar do x o número 2. Então ficaria 3 vezes 2 menos 1. 6 menos 1, então daria 5. Então, esse é o valor numérico da função. É quando eu substituo a variável x para encontrar um valor. E o que quer dizer esse número 5 encontrado? Ele está falando assim para você, ó. Cara, quando x vale 2, o seu y vale 5. Então, para ordenário, como se fosse para ordenário que a gente já estudou lá atrás, ó. 2, 5. X, Y. Esse é valor numérico. E por último, a gente viu como que a gente escreve a função a partir de 2 pontos. Foi isso que a gente estudou? Que eu fiz um exemplo com vocês e pedi para vocês tentarem fazer o outro em casa. Lembrando,
todo gráfico de uma função do primeiro grau, galera, sempre vai ser uma reta. E para a gente traçar uma reta, a gente precisa de 2 pontos no mínimo. A gente precisa de 2 pontos para traçar uma reta. Então, os 2 exemplos que eu fiz com vocês, ele dava 2 pontos e a partir desses 2 pontos a gente conseguia traçar a reta. Lembra que eu fiz um exemplo com vocês e pedi para vocês fazerem um outro em casa, certo? E a gente parou por aí. Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para traçar uma função a partir de 2 pontos? A gente vai fazer agora um terceiro exemplo. Só que esse terceiro exemplo, ele vai ser um exemplo a partir de uma situação-problema. Na aula passada, a gente fez 2 exemplos a partir de dados jogados direto para você. Tal ponto, qual a equação da reta. Vamos revisar agora e fazer um a partir de uma situação-problema. Quem está com o material aberto, a gente vai fazer o exemplo 3. Exemplo 3, página 12. Olha só. Abra o material de vocês aí. Exemplo 3. Pega o lápis ou a caneta, porque eu vou resolver ele diferente do que está aí no material de vocês. Vou resolver igual a gente resolveu. Vou resolver ele igual a gente resolveu as questões anteriores que eu pedi para vocês anotarem também, porque é um pouquinho diferente. Eu acho mais simples para vocês. Lembra que a gente fazia a tabelinha x, y? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu acho mais fácil para vocês. Todo mundo pegou? Vamos lá? Olha só. O problema diz o seguinte, eu vou ler aqui para deixar o quadro em branco para vocês, hein? Prestem atenção. O problema diz o seguinte. Suponha que o fluxo de turistas de certa cidade do Nordeste em período de alta estação, passa a ser modelado pela sentença f de x igual a x mais b. Então, você tem uma sentença aí, ó. Sendo a e b constantes reais e a diferente de zero. Olha só, galera. Ele falou que a quantidade de turistas é dada por uma sentença ax mais b. Bateu o olho aqui, ó. Você já tem que identificar que isso daqui é uma função afim, certo? Isso é uma função afim, uma função do primeiro grau, beleza? E ele falou que o A é diferente de zero. Ou seja, esse cara aqui nunca pode ser zero. Ok? Então, até agora ele falou isso. E aí ele continua na questão, ó. Nessa sentença, o valor de x, ele pode variar de 0, tá vendo aí para vocês, ó, de 0 até 60. Então, o x, ele vai de 0 até 60. Então, ele pode ser 1, 2, 3 e assim vai. Mas o mínimo dele é 0, ou seja, ninguém visitou, e o máximo é 60. Representa os dias de alta estação. E f de x é o número de turistas da cidade. Muito importante essa parte, tá? Muito importante. Da mesma forma que f de x é igual a x mais b, pessoal, a gente pode escrever assim, pode, ó, y igual a x mais b. E é muito importante quando você pegar o probleminha para resolver, galera, você identificar o que é cada coisa. Então, olha o que ele fala aí na questão, se você quiser grifar. O x representa os dias de alta estação. Então, o x, ó, esse cara aqui, ele representa os dias, de acordo com a questão. Esse cara aqui, ele representa a quantidade de turistas. É sempre bom vocês identificarem o que é cada variável. Turistas e dias. Isso está onde, professor? Está lá na hora que você lê a questão. Viu? Então anota aí. Aí ele vai falar assim, ó. O número de turistas na cidade, né?
Se no 8º dia, olha só, no 8º dia da autoestação, tinha 730 turistas. E no 13º dia, tinha 1.030. Qual a estimativa para o número de turistas no último dia? Olha só, no 8º dia, tinha 730. No 13º, tinha 1.030. Ele quer saber, no último dia da estação, quantos turistas vão ter. Prestem atenção, porque que é importante. Ele quer saber o que na questão, né? Quantos turistas vão ter? Então, ele está querendo saber o valor de Y. Concorda comigo? Quantos turistas? Qual é o valor de Y? No último dia da estação. Se você olhar lá em cima, a estação dura de 0 a 60 dias. Não é isso? Então, ele está falando assim, ó, cara, responde aí para mim, quantos turistas, qual é o valor de Y, quantos turistas, quando X for 60, quando for o último dia da estação. Então, é como se ele fizesse assim, ó, vou até anotar aqui, quem quiser anota aí no cantinho do caderno. Ele está querendo saber qual o valor de Y. Por que eu sei que ele quer saber qual o valor de Y? Porque Y é o quê? Turista. Qual o valor de Y? Qual é a quantidade de turistas no último dia da estação? Quando o X foi igual a 60. Por que o X igual a 60? Porque X representa os dias. Essa é a pergunta que a questão quer que você responda. Qual é o valor de Y? Quando X vale 60. Tranquilo? Até agora? Só que aí, o que acontece? Vou riscar para cá para vocês verem. Só que aí o que acontece nessa questão? Ele quer saber o valor de Y quando X faz 60. Vai adiantar eu substituir o 60 aqui? Não vai adiantar, porque eu não sei quem é A e eu não sei quem é B. Eu não sei quem é a função, ó, pessoal. Eu não sei qual é a função que representa essa situação. Só que a gente já aprendeu na aula passada como que a gente faz a função a partir de 2 pontos. Então, vamos recordar? Como que eu pedi para vocês construir a função a partir de 2 pontos da aula passada? Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma tabelinha? Qual era o primeiro passo lá que eu pedi para vocês fazerem? Tabelinha X, Y. Não é isso? E nessa tabelinha XY que eu pedi para vocês fazerem, a gente distribuía os valores das informações dos pontos. A gente tem informação de ponto aí? No exercício? Nós temos 2 informações. Ele falou assim, ó, no 8º dia tinha 730 turistas. O que isso quer dizer? Que quando X vale 8, X vai dias? Ó, por isso que é importante identificar. Quando X vale 8, o Y vale 730. É isso? Depois, outra informação. No 13º dia, quando X vale 13, o Y deu quanto? 1.030. Quem lembra como que a gente faz a partir da tabelinha para encontrar o coeficiente angular? Vocês lembram? A gente fez aula passada. Ó, o coeficiente angular, que é o valor de A, é a diferença entre o y2 e o y1, x2 e x1. Certo? Então, ó, vamos fazer a diferença. 1.030 menos 730 dividido por 13 menos 8. Quanto que é 1.030 menos 730? Vai dar 300.
Então, em cima ficou 300, certo? E aqui embaixo vai ficar 5. 300. Aqui em cima, ó, isso daqui dá 300. Isso daqui dá 5. 300 dividido por 5. O coeficiente angular vale quanto, pessoal? 60. Então, a gente já sabe que o coeficiente angular, ó, o valor de A é 60. Certo? E aí, como que a gente fazia na aula passada? Como que a gente fazia para encontrar o ponto? Agora está mais fácil, ó. A gente não sabe que, vou colocar aqui, ó, y é igual a x mais b. Eu já conheço um valor. Eu conheço o valor de A. Então, ó, y é igual a 60x mais b. Então, já sei quem é o A, já estou descobrindo a função. Opa, mas ainda falta descobrir o valor de B. Aí, como que eu ensinei para vocês que a gente faz para descobrir o valor de B? Vai lá em cima e escolhe um ponto. Eu vou escolher um ponto XY. Então, por exemplo, eu vou escolher o primeiro ponto. Ó, vou colocar aqui bonitinho para vocês. Ó, escolher um par X, Y. Por exemplo, eu vou lá em cima e vou escolher, ó, 8,730. Ou seja, quando x vale 8, o y é 730. Escolhi um par. Escolhi um par, vou lá na equação e substituo. Então, vai ficar como, ó, 730 igual 60 vezes 8. Observe que eu coloquei no lugar do y e no lugar do x, y e x, o par que eu escolhi. Então, fosse 730 igual a 60 vezes 8, mais b. Resolvendo, galera, ó, 730, 8 vezes 6 vai dar 480, mais b. Esse cara está somando, eu passo ele para cá, subtraindo. Logo, o valor de B, 730 menos 480, pessoal, vai dar quanto? 2,250. Olha só. Eu parti de algo que eu não sabia e eu já descobri quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Certo? Aí, veja bem. Posso apagar aqui para a gente finalizar? Aqui em cima? Posso? Pode. Essa parte aqui em cima. Só aqui, ó. Só esse pedacinho. Eu descobri A e descobri B. Então, veja bem. A minha função agora, que eu descobri ela, é assim, ó. Y, ou f de x, né? É igual ao valor de A. 60, que a gente descobriu aqui, ó. 60x. Valor de B, mais 250. Essa é a função que representa essa situação que a gente está estudando. E para fechar, vocês podem me perguntar qualquer coisa que eu repito. Para fechar, a gente precisa calcular o que ele pediu. Ele pediu quantos turistas no último dia. Qual é o valor de y quando x for 60? Então, vou vir aqui na função, ó. Qual é o valor de y quando x, ó, quem eu vou colocar no lugar do x? Quando x é 60, qual é o valor de y? Essa é a pergunta dele. Mais 250. Calculando isso daqui, pessoal, 60 vezes 60, 6 vezes 6 é 36. Então, vai dar 3.600. 3.600 mais 250
3.850 turistas. Pessoal, a gente usou o mesmo método daquele exercício que a gente fez na aula passada, de encontrar a equação da reta entre dois pontos, tá? É a mesma coisa. Mais para frente, a gente está vendo, vocês estão vendo isso pela primeira vez, mas mais para frente eu vou ensinar para vocês outra forma de calcular isso de uma forma mais, vamos dizer, lógica. Mas primeiro a gente precisa entender o processo para que depois, quando a gente pegar essa forma mais lógica, dá até para vocês fazerem de cabeça. Compreenderam, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? É um passo a passo. Lembra? Toda vez que tiver uma questão que envolva função de primeiro grau, função linear, por enquanto o método que a gente aprendeu a resolver primeira coisa, conhecer dois pontos. Vou falar, Murilo, só um minutinho, já te respondo. Como a gente encontra os dois pontos, a partir dos dois pontos, a gente vai fazer a nossa tabelinha, encontrar o coeficiente angular. Para quem não lembra, o coeficiente angular sempre representa uma taxa de variação. Tá? Sempre representa uma taxa de variação. A gente vai ver que a gente vai poder usar isso depois para a gente fazer de cabeça algumas questões. Tá? Quando B, substitui. Deixa eu ver a pergunta de Murilo aqui. O 8. Esse daqui, Murilo? Aqui, ó, eu peguei um par. Eu escolhi um par aqui em cima. Ó, quando x vale 8, aqui é 730. Da onde veio isso daqui? Lá do texto falava que no 8º dia tinha 730 turistas. Então, quando x vale 8, e x não é dias, que diziam aqui, quando x vale 8, o y é 730. Tranquilo? Beleza. Mais alguma pergunta, galera? Conseguiram captar como que resolve o problema envolvendo isso daqui? Então, ó, vocês têm que sair do capítulo, pessoal, desse capítulo sabendo o que é uma função afim, como fazer o valor numérico dela, quando ela é identidade, quando ela é linear, quando ela é constante. E partindo de dois pontos, como que eu encontro a função, tá? Mais para frente, provavelmente semana que vem, na próxima aula, eu até passo para vocês uma outra forma de a gente analisar, principalmente em gráfico, que a gente usa mais essa forma estratégica. Tranquilo? Podemos prosseguir? Posso apagar? Posso apagar? Acho que sim, né? Vamos lá. Então, esse é o problema do exemplo 3. Vocês têm aí do lado, na próxima página, na página 13, o exemplo 4. O exemplo 4 é a mesma linha de raciocínio. Então, acabou a aula hoje, vocês vão tentar fazer, você tem a solução dele aí, mas vocês vão tentar fazer o exemplo 4 da mesma forma que eu fiz aqui com vocês o exemplo 3. Então, vou deixar o exemplo 4 para vocês tentarem. Combinado? Então, o exemplo 4 da página 13 segue a mesma linha de raciocínio do exemplo 3. Vai fazer a tabelinha, você tem os dois pontos, vai fazer a função, só que eu vou deixar com vocês. Combinado? A gente vai agora para gráfico de uma função afim. Tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre o gráfico. Vou colocar aqui, ó. Pessoal, prestem atenção agora nessa parte, que essa parte ajuda muito vocês.
Tanto esse capítulo como o próximo, se vocês terem, por exemplo, dar uma olhadinha aí, o próximo capítulo praticamente é mais sobre gráfico de uma função afim. O que eu quero que vocês entendam por enquanto? Primeira coisa, toda função afim, pode anotar isso no livro de vocês aí na página 13, onde tem gráfico de função afim. Todo gráfico de uma função afim vai ser uma reta, tá, pessoal? Então, gráfico de função afim sempre vai ser uma reta. Essa reta que vai formar o gráfico de uma função afim, ela pode ser crescente, ela pode ser constante, ou ela pode ser decrescente. Ok? Então, olha só, o gráfico de uma função afim sempre é formado por uma reta. Essa reta ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Aí eu já vou ensinar logo para vocês como que a gente faz para identificar se a função é crescente, ou decrescente, ou constante. Vou colocar 3 funções aqui no quadro, ó. Três, ó, só para vocês identificarem. Tem 3 funções no quadro, certo? Função afim, função afim. Que tipo de função é essa? Que tipo de função é essa? Escreve aí. F de x igual a 3. É uma função o quê? Escreve para mim aí no chat. Alguém? Quando f de x igual a 3, é uma função? Acabamos de ver agora. Isso. Função constante, certo? Aí prestem atenção. Se eu pedisse para vocês identificarem aqui o valor de A e B de cada função. Identifique aqui para mim. Quanto que vale o A? Quanto que vale o A dessa função? O A vale 0, porque não tem A. E o B vale 3. Tanto que isso daqui é a característica de uma função constante. Beleza? Nessa daqui, pessoal, qual é o valor de A? Menos 2. E o valor de B? 1. Tranquilo? E nessa daqui, o valor de A é 1/5 e o valor de B, 1. Então, ó, lembrando, A, coeficientes angulares e B, coeficientes lineares. Pessoal, essa daqui está fácil. O que quer dizer uma função constante? Como que é o gráfico de uma função constante? Se é uma reta e ela é constante, ela não vai nem aumentar, nem diminuir. Então, por exemplo, se eu fizer o gráfico dessa função aqui, ó, seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Lembrando, ó, todo gráfico, eixo Y, eixo X. O Y, ó, o f de x, ele é sempre igual a quanto? É sempre igual a 3? Então, vem aqui, ó, vou marcar o 3. Se a função é f de x igual a 3, é isso aqui, ó. Vou fazer de cor diferente. Ó, uma reta constante. Isso daqui, ó, é uma reta constante. Então, toda vez, f de x igual a 10, professor. Lá no 10, constante. É uma reta sem ter variação. Ela vai nem aumentar, nem diminuir, ela vai ficar sempre reta no número. Então, função constante é fácil. Todas as vezes que o A for 0, todas as vezes que eu não tiver valor de A, eu tenho uma função constante. Agora, o macete aí. Como que eu sei, Thiago, se a reta é crescente
ou se ela é decrescente. Sem precisar desenhar o gráfico, hein? Vou ensinar vocês sem precisar desenhar o gráfico. Só olhando a função, como que eu sei se ela vai crescer ou se ela vai decrescer? É só olhar o valor de A. Anotem isso. Só olhar o valor de A. Como assim? Nessa função aqui, ó, o A, esse valor de A, ele é negativo, não é? Ou seja, o A, ele é menor que zero. Todas as vezes que você pegar uma função linear, pegou uma função linear, e o valor de A é menor que zero, o valor de A é negativo, eu tenho uma reta que vai ser decrescente. Ela vai decrescer. Ela vai ser alguma coisa mais ou menos assim, pessoal. Ó. Ela começa e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ela vai decrescendo. Certo? Essa daqui, o A é positivo. Todas as vezes que você se deparar com uma função afim, onde o valor de A é maior que zero, ou seja, o valor de A é positivo, você já pode afirmar que você vai ter um gráfico com uma reta crescente. Ela vai fazer assim, ó, da esquerda para a direita, ela vai fazer isso, ó. Ela vai aumentar. Então é simples. Para eu determinar se a reta é crescente ou decrescente em uma função linear, tá, pessoal? É só você verificar o valor coeficiente angular. Ou seja, é só você determinar o valor de A. Se o A for positivo, reta crescente, cresce. Se o A for negativo, reta decrescente, decresce. Fácil. Tranquilo? Então, qualquer função linear que vocês pegarem, qualquer uma. Ah, tem lá um exercício está assim, ó. F de x igual a menos 2x mais 1. Ah, vou colocar a mesma, né? Mais meio. Bateu o olho aqui, ó. O gráfico dessa função vai ser uma reta crescente ou decrescente? Só de bater o olho. Opa! Se o valor de A é negativo, opa, reta decrescente. Então, só com isso daí você já identifica um monte de coisa da função. Para ser crescente, o A positivo. Para ser decrescente, o A negativo. Faz um joia aí. Compreenderam isso? Todo mundo? Tranquilo? Top. Vocês querem anotar? Já anotaram? Quer que eu espere um pouquinho? Tá, anota aí, eu vou esperar um pouquinho. Só lembra de fazer as tarefas online que eu estou programando lá no Alunos Book para vocês, tá? Sempre eu estou dando de 2 em 2 semanas uma tarefa online. Isso que vai contar como avaliativo para vocês, tá? Então lembre de fazer. Terminou de estudar um capítulo? Vai lá e faz. Ô, professor. Alguém tem alguma pergunta disso daqui? A gente só vai para mais um ponto agora. Alguém quer alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Só vai fazer a última parte e a gente encerra esse capítulo. Aí eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios, tentarem, aí vocês vão mandando, vão conseguir, as dúvidas, tá? Os exercícios eles estão bem tranquilos nesse capítulo. De repente, semana que vem, a gente faz uma aula só de resolução de exercício, né? Eu resolvo os exercícios, alguns exercícios com vocês. Não precisa enviar por e-mail não, Murilo. Você faz lá no SAS e automaticamente eu já consigo ver aqui quem fez e quem não fez, tá bom? Posso pagar? Puedo? Você puede? Estão morrendo de saudade de mim, né? Fala sério.
Todo mundo morrendo de saudade de mim. Olha lá. Olha a cara de Vitor, gente. Nem reconheci, ó. Bom, next, né? Cadê seu uniforme, Vitor? Nossa senhora. Deixa eu ver o cara mais de quem que eu tô vendo. Marina, corre, Meu abre o tá na olho. gaveta. Ó, Marina, com o olho quase dormindo. Vitor, cadê Diego? Você usou. Não sei não. Você não tá... Meu Deus. Ah, achei ali. Por que tem dois Vitor Andrade? É porque É meu pra celular usar camisa de uniforme? tô com O a quê? câmera no celular e eu entrei pela chamada no computador também. Ah, entendi. Entendi. É pra usar camisa de uniforme? Eduardo tá aí também. Que isso, Matheus? Tá estileiro, hein? Ah, o... É, mas tá estileiro, hein? Deixa eu apagar aqui. Estão conseguindo manter um pouco a rotina de tudo, galera? Mantém. Deixa eu ver mais quem eu tô vendo. Isadora, Escandian. Eric tá dentro do... Sai desse negócio. Senta direito. Olha como o Eric tá. Senta direito logo. Ligar pra sua mãe, hein? Você vê o parente, ligar pra sua mãe. Esse cara só dorme, Isso. Thiago. Disse Capu. Muito bem, agora tá bonito. Vamos lá, pessoal. Só tenho mais pouco tempo com vocês. Só para fechar. Gráfico de uma função afim. Como que a gente constrói? Muito fácil. Vou dar um exemplo. Ó. O pincel que funciona. Esse não está funcionando. Vou pegar outro aqui. Ó. Vamos supor que eu quero construir o gráfico dessa função. Vou fazer ele. Para eu construir o gráfico de uma função, lembra, é uma reta. Vou insistir, hein? É uma reta. E para eu traçar uma reta, eu preciso de dois pontos. E no gráfico de uma função afim, tem dois pontos que são considerados pontos especiais. Um ponto a gente encontra quando a gente substitui o valor de x por zero. Então, ó, vou colocar assim os dois pontos especiais. Ó, o primeiro, quando x igual a zero. Esse é o primeiro. Tá? Vou logo fazer ele. Ó, quando x igual a zero, é o primeiro ponto especial. Aí prestem atenção. Ó, y 3 vezes 0 menos 1, certo? Ó, quando x é 0, substituir. 3 vezes 0 dá 0. Então, y é igual a menos 1. Achei o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Lembra que é coordenada, galera. Coordenada. Então, o primeiro ponto é 0 para x e 1 para y. Então, primeiro ponto, quando x é igual a 0. Beleza? Tranquilo? Quando x é igual a 0. E o segundo ponto que você tem que achar para você desenhar o gráfico é quando o y é igual a 0. Então, a gente vai inverter agora. Ó. Quem vai ser 0 agora vai ser o y. Ó. 0 igual a 3 vezes x menos 1. 3 vezes x menos 1. Então, ó, quando o y é 0, eu estou encontrando x. Passando menos 1 para cá, pessoal, ficaria assim, ó, 1 igual a 3x. Esse cara está multiplicando, então ele passa para cá dividindo. Então ficou, ó, 1/3 igual a x. Então qual é esse ponto aqui? O x vale 1/3 e o y vale 0. Ó. Esses são os dois pontos especiais que a gente tem que sempre achar para construir o gráfico. Primeiro passo, o x sendo igual a 0, então você pega a função e coloca no lugar do x do 0, ó, vou colocar de cor diferente. X igual a 0, ó, aí você vai encontrar o par x, y. Quando o x é 0, o y é menos 1. E o outro é quando o y é 0.
Quando y é zero, você coloca aqui, né, no caso y, encontra o x. Tudo que a gente encontrou aqui. Então, você tem um par. Tendo isso daí, você desenha o gráfico. Tendo isso daí, você desenha o gráfico. Ó, do lado de cá, depois eu dou os nomes especiais. Aí isso daqui já brincou de batalha naval lá na sala, ó. Vamos traçar o ponto 0 e 1. Onde é o ponto 0 e 1? 0 para x e 1 para y. Aliás, é menos 1, né? Colocou errado. 0 e menos 1 é aqui, não é? Mais ou menos. Que é o 0, ó, 0 menos 1. Então, esse ponto aqui, ó, é o 0 menos 1. Beleza? Esse ponto aqui, ó, mais ou menos, 1/3, né? Vou colocar aqui mais ou menos. Esse ponto aqui, 1/3 e 0. Tenho dois pontos, consigo traçar uma reta. Pessoal, essa reta é crescente. Por que ela é crescente? Porque o valor de A, ó, é positivo. O A é maior que 0. Se o A é maior que 0, a reta é crescente. Agora, fica ligado no macete. Fica ligado no macete e anota. Está vendo o valor de B? O B não é igual a menos 1? Todo mundo concorda que o B é menos 1? Sempre, pode anotar e prestar atenção. Sempre o valor de B, é onde o gráfico vai tocar o eixo Y. Só você olhar aqui, ó. Sempre o valor de B é onde o gráfico toca o eixo Y. Então, às vezes, você nem precisa fazer esse ponto aqui, ó. Às vezes, nem precisa fazer. Porque se você já tem o valor de B, você já tem esse ponto, ó. É onde o gráfico toca o eixo Y. E aí, você só vai fazer o outro. Só o segundo. E esse segundo aqui, ele tem um nomezinho especial. Vocês vão anotar aí também para mim, ó. Ele é chamado de 0 ou raiz da função. 0 raiz da função. Sempre que vocês forem construir gráficos de função afim, pegou a função, valor de B, termo independente, já é um ponto. É onde o gráfico toca o eixo Y. Valor de B, onde o gráfico toca o eixo Y. Já achei o primeiro ponto. Como que eu acho o segundo ponto? O segundo ponto é o 0 ou raiz da função. Pega a função e iguala a 0. Então, esse primeiro ponto só fiz com vocês para vocês aprenderem a identificar. Mas entendam o quê? Você sempre vai ter o valor de B, então você vai saber onde o gráfico está tocando o eixo Y. A gente acha dessa forma. O valor onde o gráfico toca o eixo X é 0 da função, você iguala a função a 0. Para eu saber se é crescente ou decrescente, ó, valor de A. Tranquilo, galera? Na aula de semana que vem, eu vou voltar a falar mais de gráfico com vocês. Aí eu faço mais um exemplo de gráficos, como que faz para construir o gráfico. Tranquilo? Porque aí, vocês anotem, capítulo 6 é até isso daqui, tá? Vocês já podem tentar fazer os exercícios. Semana que vem, eu relembro vocês nessa parte, como montar um gráfico, como localizar os pontos, que é o mais importante. Valor de B, valor de 0 da função. E aí eu faço alguns exercícios com vocês desse capítulo e do próximo, porque o próximo capítulo também é só sobre gráfico de função. Tá? Tudo bem, galera? Suave? Tomaram café já?
Vitor, não tomou café? Toma vergonha nessa cara, Vitor. Esfirra? Misto? Misto. O que é isso, hein? Então, ó, combinado assim. Tentem fazer os exercícios do capítulo, tá? Semana que vem eu vou, de novo, voltar nesse assunto de retas e de gráficos e vou fazer alguns exercícios com vocês, dando mais alguns exemplos para a gente fechar isso daí. Porque o capítulo 7, vocês vão ver que é praticamente só sobre gráficos. Então, se a gente fizer bem os exercícios desse, discutir bem, o outro capítulo a gente vai mais rápido. Combinado? Bom descansozinho agora. E aí, Pedro, apareceu, meu filho? Olha lá. Bom descansozinho agora, daqui a pouco tem mais aula, tá, pessoal? Beijão, fiquem com Deus, hein? Abraço.